Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Que a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Irmãos, eu quero vos informar agora que a agenda dominical está avançando com muita força. Isto é algo que alguns não gostam de ouvir, mas é verdade. O mundo está se preparando para uma lei dominical. É evidente, irmãos, que a lei dominical está voltando. Quando eu digo está voltando é porque já existiu antes, nos tempos passados. Mas está voltando com muito mais força agora, com argumentos favoráveis, com argumentos para cativar o mundo todo. E isto nos levará ao cumprimento final da profecia. Quando o mundo for colocado em uma posição de decidir ou o selo de Deus ou a marca da besta. E em seguida, a segunda vinda de Cristo. Estejamos preparados para estes eventos cruciais. Irmãos, nós vemos agora que governos estão promovendo o descanso dominical, sindicatos estão promovendo o descanso dominical, alianças religiosas estão promovendo o descanso dominical, empresas de comunicação e ONGs estão promovendo o descanso dominical. Veja, irmãos, que a Europa, por acaso, está bem avançada nesta questão. Está lá, por exemplo, a European Sunday Alliance, trabalhando forte. Não só. O assunto agora está nos tribunais, sob pressão dos sindicatos e da Igreja Católica Romana. Meus irmãos, vejam aqui. Quero vos lembrar de uma coisa e a gente avança aqui para algumas questões atuais. Vejam, domingo é para orar, não para fazer compras, diz governo polonês. Uau, isto é um pouco estranho, o fato de que um governo tenha coragem de dizer uma coisa destas. É um país, digamos, protestante. Que domingo é para orar, é para ir à igreja, não é para trabalhar. Veja, irmãos, o governo explicará às lojas o que significa a proibição do comércio aos domingos. Significa o quê? É um momento de família e de oração. E agora, de onde é que este governo da Polônia se inspirou? Quem está por detrás deste plano de colocar o domingo como um dia fechado na Europa e na Polônia? Vejam aqui, irmãos, está claro, o governo polaco está a organizar uma mesa redonda com representantes da indústria comercial sobre o encerramento aos domingos. Ok. Vejam, irmãos, esta proibição foi apoiada pelo Sindicato Solidariedade e também pela Igreja Católica Romana. Queridos irmãos, ouviram isto? Sindicatos e religião, sindicatos e a Igreja Romana estão trabalhando no velho mundo para impor o domingo por lei. Na América, nós estamos vendo que protestantes apostatados e sindicatos, uniões trabalhistas, estão trabalhando já no novo mundo também para impor o domingo por lei. Queridos irmãos, vejam aqui. Por exemplo, em 2020, a Polônia lançou o novo calendário. Vejam, aí o domingo, o primeiro dia, tudo riscado, meus irmãos. Dia sem comércio, dia fechado. E outros dias da semana que coincidiram com o feriado nacional. Irmãos, os sindicatos serão um dos instrumentos. Por que serão um dos? Porque não estarão sozinhos. Serão um dos instrumentos. Então, não será o sindicato em si que vai trazer a lei dominical. Será um instrumento. O que é um instrumento, irmão? O que é um instrumento? Algo, uma ferramenta para atingir um objetivo. Um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Mas naquele tempo será salvo o povo de Cristo. Todo aquele que tiver o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Daniel, capítulo 12, verso número 1. Pergunta que eu faço. O teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Este é o momento de buscar essa certeza. Agora, irmãos,
Com o apoio dos sindicatos e de Roma, o ministro da Justiça da Polônia pressionou a Suprema Corte para obter uma lei que impeça a profanação do domingo. Interessante. Vocês percebem que Satanás ele não tem verdade. Satanás não pode conseguir provar, através da palavra de Deus, que o domingo é o dia do Senhor. Ele não vai conseguir, porque não existe na Bíblia. Ele usa o braço do poder secular para impor, para obrigar, sob pena de multa e prisão. É assim como Satanás trabalha. Veja, irmãos, ministro da Justiça recorre à Suprema Corte para impedir que lojas fujam da proibição comercial de domingo na Polônia. Para impedir que lojas fujam da proibição. O que aconteceu? Quando o governo da Polônia decretou isto, algumas empresas tiveram uma ideia genial. Porque queriam abrir no domingo algumas empresas. O que fizeram? Começaram a oferecer clube de leituras aos domingos. Começaram a oferecer eventos culturais nessas empresas aos domingos, uma maneira de abrir e expor seus produtos. Assim, o ministro percebeu que isso estava acontecendo muito. Ele entrou com uma ação na Suprema Corte para dizer: isto tem que acabar. Isto tem que acabar. Essas empresas não podem continuar abrindo no domingo usando estas artimanhas. Por quê? Porque o domingo não é dia para compras, é dia para ir à igreja. Queridos irmãos, depois de muitos meses analisando esta questão, a Suprema Corte da Polônia finalmente deu uma decisão a favor do encerramento do comércio aos domingos. Vejam aqui, irmãos, Supremo Tribunal decide contra lojas que contornaram a proibição de comércio aos domingos na Polônia. Como é tão simples estes juízes decidirem a favor do domingo romano? Sim, queridos irmãos, isto é muito simples. Muito simples. Estão vendo como as coisas estão vindo? Bem, se isso tivesse acontecido na América, eu já tocaria aqui um botão vermelho. Mas ainda não aconteceu na América. É um caminho, meus irmãos. O mundo está se preparando para isto. Vejam, a proibição do comércio aos domingos foi introduzida pelo atual governo em 2018, na sequência de uma campanha a favor da mesma por parte do Sindicato Solidariedade e da Igreja Católica. Sindicatos e Igreja Romana estão trabalhando no velho mundo para impor o domingo por lei. Como eu disse, algumas empresas tentaram fugir disso, mas agora não tem como. Agora não tem como, porque a Suprema Corte já decidiu, todo mundo tem que parar, porque domingo é dia de orar, não um dia de comércio. Irmãos, percebem para onde é que nós estamos indo? Percebem a influência que estas decisões têm na mente do povo? Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. E ao fazer isto, eles não hesitarão em compelir os homens, contra a voz de sua própria consciência, a observarem um dia que a nação declara ser o sábado. Ellen White escreveu sobre o papel dos sindicatos nesse processo todo. Vejam, irmãos, bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Estão aí as uniões trabalhistas, que de fato, na América, quem foi que trouxe os sindicatos? Quem foi que desenvolveu os sindicatos? Quem foi que desenvolveu os sindicatos na América, nos Estados Unidos da América? A Igreja Católica Romana. Está isto claro? Sim, irmãos, vejam aqui. O poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Isto não é brincadeira, irmãos. E volto a dizer, enquanto no velho mundo, sindicatos e o romanismo se unem para impor o domingo, no novo mundo, protestantes apostatados e os sindicatos também se unem para impor o domingo. Vejam,
Rick Santorum has said that our laws must comport with the Bible. There are people who want to turn America into the Christian version of Saudi Arabia. Rick Santorum disse que nossas leis devem estar de acordo com a Bíblia. Há pessoas que querem transformar a América na versão cristã da Arábia Saudita. We are going to impose Christian values in America again, whether you like it or not. Vamos impor valores cristãos na América de novo, goste você ou não. Ok, irmãos, eu nunca comentei sobre o que este homem diz. Vamos impor valores cristãos na América, goste você ou não. We are going to impose Christian values in America again, whether you like it or not. Vamos impor valores cristãos na América de novo, goste você ou não. Eu pergunto, que valores cristãos são esses que serão colocados na América, goste ou não? Então, parece que o que vai acontecer na América é uma lei político-religiosa que, gostando as pessoas ou não, terão que aceitar. É esta América que a palavra de Deus, em Apocalipse 3, nos descreve como sendo um cordeiro. Mas fala como dragão. Em outras palavras, por mais que a América agora pareça uma nação cristã, uma nação que defende a liberdade para todos, vai falar como dragão, e o dragão é Satanás. Vai fazer uma imagem à primeira besta. O que a América vai fazer? Impor valores cristãos, da mesma forma que Roma impôs os valores cristãos durante os 1260 anos de domínio papal. Estão percebendo, irmãos? Sim. Vem a lei dominical aqui. If the Lord were to say something to me, if the Lord were to say something to David, or if the Lord were to say something to Bishop that the president needs to hear, I have no doubt that we could do it and do it quickly. Se o Senhor dissesse algo para mim, se o Senhor dissesse algo para o David, se o Senhor fosse dizer algo ao bispo que o presidente precisa, não teria dúvidas de que poderíamos fazer e fazer rápido. Queridos, nós estamos vendo um mundo comercial sendo arregimentado à agenda dominical. É por isso que nós temos uma mensagem a dar a esse mundo comercial. Queridos, nossa responsabilidade é tremenda. Estamos nos aproximando do fim e temos uma responsabilidade tremenda no pouco tempo que Deus ainda nos concede. Vejam, irmãos, a mensagem de advertência para este tempo não está sendo transmitida diligentemente no grande mundo comercial. Porque no mundo comercial, onde estamos vendo grandes enganos, desinformação bíblica. Vejam, irmãos, dia a dia, os centros de comércio estão repletos de homens e mulheres que necessitam da verdade para este tempo. Sim, os trabalhadores das cidades necessitam da verdade para este tempo. Mas, infelizmente, a verdade está sendo deturpada nos grandes centros comerciais. Vejam, irmãos, Papa Francisco diz que trabalhar aos domingos impacta negativamente famílias e amizades. Isto é desinformação bíblica. Desinformação bíblica. As grandes cidades, os grandes centros comerciais precisam de luz para este tempo. Vejam, irmãos, doutrina social católica é fundamental para enfrentar questões mundiais. Ele disse que os cristãos, no respeito da liberdade religiosa, bem, ele ainda fala sobre liberdade religiosa, né? No respeito da liberdade religiosa e do bem comum de todos, devem procurar que os domingos e os dias sagrados da igreja sejam reconhecidos como feriados legais. Bem, então isto não vai ser liberdade religiosa. Porque eu sou cristão, mas não reconheço o domingo como um feriado legal. Então não será liberdade religiosa, porque não será para todos. Ah, sim, para o bem comum, para o bem da maioria. A minoria que se dane. É assim mesmo, amados irmãos. O mundo comercial está sendo enganado. A mensagem do terceiro anjo deve agora ser proclamada não só em países distantes, mas também em negligenciados lugares por perto,
em que há multidões não advertidas e salvas. Nossas cidades, irmãos, em toda parte, requerem diligente e sincero trabalho da parte dos servos de Deus. Grande trabalho a ser feito para anunciar ao mundo. Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, se chamares ao sábado o 7º dia da semana, dia deleitoso, digno de honra, então te deleitarás no Senhor. Deus derramará bênçãos sobre aqueles que santificam o sábado bíblico, não o domingo. Queridos, temos uma grande responsabilidade. E agora a pergunta que fica, irmão Onésimo, eu vivo em um país desses que está prestes a colocar uma lei dominical e eu sou um comerciante, sou um empresário, mas eu não guardo o domingo. O que eu devo fazer? Devo fechar a minha loja no domingo? Ou devo abrir para mostrar que eu sou adventista, que não guardo o domingo? Esta é uma dúvida de muitos. E aqui em Moçambique em especial, existem muitos adventistas comerciantes. Muitos adventistas comerciantes. E quando isto chegar aqui, talvez a dúvida será: o que vamos fazer? Vamos abrir para mostrar que somos verdadeiros guardadores do sábado ou vamos fechar por medo? Bem, Ellen White deixou algumas citações importantes sobre esta questão. Vejam, irmãos, nos lugares em que a oposição é tão forte que suscite perseguição, se for efetuado algum trabalho no domingo, que nossos irmãos façam desse dia uma ocasião para realizar genuíno trabalho missionário. Então, o conselho do Espírito de Profecia é que, nesses lugares, na Polônia neste caso, seja você um adventista comerciante que é obrigado a fechar no domingo, não manifeste provocação. Não manifeste o quê? Provocação. Use o domingo como um dia para genuíno trabalho missionário. Mais uma citação. Não devemos achar que temos a obrigação de irritar nossos vizinhos que veneram o domingo, fazendo decididos esforços para expor intencionalmente diante deles o trabalho realizado nesse dia, a fim de demonstrar independência. Não precisamos irritar os guardadores do domingo, mostrando diante deles que trabalhamos no domingo. Não é essa a vontade de Deus, irmãos. Não é assim que nós devemos proceder. Mais uma passagem. Desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que as buscam impor. Não lhes deis ocasião alguma de vos chamarem violadores da lei. É assim como deve ser. Podemos aproveitar as horas do domingo não como um dia santo, não, mas como um momento que podemos realizar obra missionária. Não manifestar provocação. Chegará sim, irmãos, um momento decisivo que nós teremos sim que nos posicionar ao lado da palavra de Deus. Mas enquanto esse tempo não chega, sim devemos posicionar-nos ao lado da palavra de Deus sem manifestar provocação a estes governos que vêm implementando estas coisas, para que eles não nos chamem de violadores da lei. Eu espero que vocês me entendam, amados irmãos, e podem aprofundar esta questão no livro Eventos Finais, capítulo Leis Dominicais. Bem, que as bênçãos de Cristo repousem na vida de cada um de nós. Oremos, vigiemos, pois os dias são maus. Eu verei no próximo vídeo, aqui, na Escola de Profecia. Até breve.